estava eu lá, perdido e sem direção, sem forças para voltar. Quando Cristo me encontrou, pude ver seu doce olhar, me tomou em seus braços e andamos rumo ao lar. Quando não posso caminhar, quando minha fé em prova está, se estou cansado de lutar, Cristo está a me amparar. Quem quiser saber mais dos horários, das tarefas que temos aqui na casa, temos os horários no Instagram, no Facebook, evangelização, mocidade, escola, assistência espiritual. E pedimos aí para que vocês divulguem o nosso canal no YouTube, que a gente está engatinhando para atingir os 1.000 inscritos, pelo menos, para a gente ter a possibilidade de fazer as lives, né? Quanta luz. Este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Muito boa noite a todos. Que possamos nos sentir parte deste momento. Estejamos presentes, sentindo a força do amor que já foi recriado nesta sala, nestes instantes em que cantávamos. Buscando
uma percepção maior do nosso plano espiritual, nós fechamos os olhos, interrompendo a nossa conexão com o mundo maior, com o mundo que vemos, para que possamos sentir a presença amorosa do nosso anjo de guarda, acompanhando a nossa existência, a pedido de Deus, para nos lembrar sempre da oportunidade que nós temos de realizações aqui no plano da matéria. Encarnamos com o propósito de evoluir e recebemos todos os dias grandes oportunidades. Mas temos também ao nosso lado a presença amorosa de Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, que com o seu amor gigantesco envolve os nossos dias em um clima de harmonia e de paz. Nós também saudamos e agradecemos a Maria por nos levar à presença de Jesus. E sabemos que Ele está entre nós, porque Ele disse que quando 2 ou mais se reunissem em seu nome, ali Ele estaria. Na nossa mente, a figura excelsa de Jesus aparece e nos dá a certeza desse instante que Ele está presente. E nós nos lembramos então da oração que Ele nos ensinou para direcionarmos os nossos pensamentos ao nosso Criador. Há muitos anos atrás, Jesus nos disse que elevássemos o nosso pensamento dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E na presença de Deus, de Jesus e dos amigos espirituais, nós pedimos permissão para esse nosso encontro de hoje. Assistência espiritual do Sintonia Fraterna. Assim seja. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Boa noite aos nossos internautas também. Que nós possamos aproveitar estes instantes em que nós nos reunimos, porque temos, mesmo sem saber, temos saudade de Jesus. Temos saudade dos ensinamentos dele. E quando será, que estivemos com ele? Quando será que ouvimos da própria boca dele: não se turbe o vosso coração? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos saudades de sentir essa doçura que ele transmitia sempre nas reuniões que praticava. E hoje, longe de mim querer parecer com ele, porque eu queria estar também ouvindo ele. Mas eram assim as reuniões, A gente se reunia com aquela vontade de ouvir o Evangelho e ali ele estava ensinando a gente a caminhar. E hoje nós vamos refletir sobre a lição número 35 do Fonte Viva. E mais uma vez é um trecho de uma carta de Paulo, desta vez aos Romanos. E ele escreveu no capítulo 12, versículo 21, ele escreveu assim. Esse versículo é o último desse capítulo. Ele vinha falando diversas situações e no último ele disse assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E Emmanuel,
Emmanuel, ele traz para nós uma reflexão muito poética. Eu sou fã de Emmanuel, né? Mas a gente olhando, lendo, percebendo o crescimento, a evolução dessa lição, a gente repara na beleza divina, na sabedoria divina e na poesia de Emmanuel. Vamos ver. Emmanuel começa assim: repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia sobre o lamaçal, envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore, de frontes quebradas ou feridas, regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho do lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. E olha que curiosidade até aqui, né? Emmanuel nos diz que a terra é a nossa mãe comum. E Deus, na sua misericórdia infinita, para nos ensinar a caminhar, Ele coloca a natureza ao alcance de todos. Ninguém nessa terra está livre ou está isento de perceber a natureza. E a natureza está ali gritando para nós como fazer. E pelos exemplos que Emmanuel nos trouxe, qual é a palavra que realmente fica, né? Estendamos o bem em toda parte. Por que conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração, se toda a natureza nos mostra o contrário? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. Que lição linda, né? Eu achei lindo demais e eu queria destacar 2 pontos. A gente pode ficar horas falando sobre uma lição como essa, mas eu vou destacar 2. A lição nos chama a atenção para que quando nós recebemos visita da adversidade, e Jesus disse, não se turbe, no mundo tereis aflições. Mas não é uma vida inteira de aflições, algumas aflições. E a gente vai vencendo a aflição. Então, e a outra é a que você acolhe os detritos, acolhe a aflição, como o exemplo da fonte que continua a fluir, transformando em bênçãos. Então a lição, por si só, ela já fala que ao recebermos adversidades, nós vamos transformar essa adversidade em bênçãos. Mas vamos um pouco além, né? Vamos pensar no que é uma adversidade na nossa vida. Porque cada adversidade, ela carrega consigo uma força. Ela tem uma energia. E o que eu posso fazer?
Às vezes é uma contrariedade, às vezes nós nos sentimos ofendidos, frustrados, desafiados. E nesses instantes, emoções intensas nos alcançam e podem nos abalar, ou não. Nós podemos transformar essa energia, mas não reproduzir essa energia como ela veio. Se eu estou sentindo, e aqui antes de continuar, eu queria lembrar que nós podemos fazer uma coisa. Sente o que você sente. Existem 3 estágios do sentir. O primeiro estágio é uma espécie de baque, sentir. Mas para e pensa, o que é que você está sentindo? E depois pensa assim, por que eu estou sentindo isso? Então a gente precisa, eu posso olhar para um ressentimento e transformar ele em compaixão. Eu posso olhar para um desânimo que eu estou sentindo e transformar em aprendizado. Eu posso transformar uma revolta em serviço. Eu posso transformar um isolamento em solidariedade. Porque muitas vezes o que nós queremos é nos encolher lá na nossa dor. Mas eu posso ressignificar aquele acontecimento. E muitas vezes, quando eu não vou por esse caminho de transformar a dor, eu fico guardando aquilo, às vezes décadas. A escolha é nossa. E se a escolha é nossa, o que nós podemos fazer? O amor, a consciência e a vontade é que vão determinar se eu vou partir para o campo da destruição ou para o campo do crescimento. Muitas obras assistenciais, muito acolhimento, muita transformação social nasceu de uma experiência pessoal de dor. Quando uma pessoa sofre uma perda, e ela sabe o que é essa perda, ela consegue consolar uma outra que tem uma perda semelhante. Uma pessoa que sofre uma enfermidade, ela também consegue oferecer esperança. E por aí vai. São todas aquelas sensações, emoções que nós vencemos, elas ficam de tal forma gravadas em nós, que a gente consegue transmitir essa emoção. Para curar. Não é só para colocar mais peso, é para curar. Se você se cura, você é capaz de curar. Assim, toda adversidade deixa de ser um peso e ela passa a converter-se num recurso de evolução. Se nós pensarmos que muitos desses casos estão para nós, na nossa história, nós podemos nos lembrar de vários. Eu vou aqui citar alguns. Vou citar o Einstein. Ele passou por... as histórias que eu vou falar aqui muito rapidamente, a gente pode pesquisar se depois está certinho ou não. Mas o Einstein, ele passou por dificuldades escolares, passou por preconceito, passou por exílio por conta do nazismo e mesmo assim transformou todos esses desafios em contribuições revolucionárias para a ciência. Steve Jobs, afastado da empresa que ajudou a criar, desenvolveu novos projetos e retornou para liderar uma das maiores revoluções tecnológicas do mundo. Nelson Mandela, 27 anos preso, escolheu a reconciliação e contribuiu para a paz do seu país e a reconstrução do seu país. Christopher Reeve, o ator que ficou famoso, pelo Super-Homem, ele transformou uma limitação física em missão de esperança e serviço ao próximo, um símbolo de coragem e superação. Beethoven compôs algumas das suas obras mais grandiosas, já com perda progressiva da audição. Malala Yousafzai, difícil falar isso, né? Sobreviveu a um atentado e transformou a própria experiência em campanha global pelo direito à educação. Vou lembrar mais uma vez, eu gosto muito, então por isso que eu lembro. Disney
converteu fracassos, rejeições em criatividade, perseverança, inspiração para milhões de pessoas. Inspirou gerações inteiras a acreditar no poder dos sonhos. E vamos falar de Gandhi também, né? Mostrou que a firmeza pode caminhar ao lado da não violência. E é uma coisa curiosa, porque às vezes a gente olha para uma pessoa e ela não nasceu com a placa de você vai ser ilustre. Mas ele percebeu, essas pessoas que eu citei aqui, tem muitas outras, né? De repente a sua mãe é a maior ilustre desse planeta, não sei, né? Mas o fato é que essas pessoas viram que era possível fazer a diferença, deixar a marca da sua passagem pela Terra. Porque a adversidade, ela só nos visita para revelar a força que ainda desconhecemos em nós. Foi o caso de todos esses. Com fé, com amor, toda a prova, toda. E nós aqui, eu tenho certeza que se houvesse tempo para perguntar quais são as suas provas, quais são as suas dores, cada um ia ter uma história linda para falar. Cada prova pode se tornar um instrumento de crescimento e benefício para muitos. Estou me lembrando aqui de quando o Ayrton Senna morreu, o que a família fez também pelo universo. Mas é inúmeros. Se a gente começar a lembrar das histórias, a gente não vai ter tempo de ficar, vai ficar aqui até as 10 da noite. Né? Então hoje a gente vai embora mais cedo, mas a gente vai lembrar mais de uma coisinha aqui. Mas era esse esclarecimento que eu queria falar e lembrar do final aqui. Mais uma vez, lembrar que quando a natureza mostra para a gente alguma circunstância que a gente dificilmente vai parar na frente de um rio e vai falar assim, nossa, aquele rio está correndo, olha lá. Tem um pedaço de galho no meio e a água contorna. Eu não vou ficar assim, né? Mas no passado, as pessoas faziam isso. Porque se hoje nós temos toda a tecnologia, tudo que nós temos ao nosso favor, não foi porque nós descobrimos e um dia estava lá, não. Foi porque alguém observou a natureza, observou como as coisas funcionam e foi escrevendo, foi desenvolvendo. E hoje nós recebemos de mão beijada isso. As horas, o dia inteiro que nós temos para colocar em prática aquilo que nós vamos percebendo. A orientação constante de todos os médicos. Observe a natureza, ande, vá andar na praia, pegue sol. Muitas vezes a gente esquece de pequenas circunstâncias que nós podemos aproveitar para melhorar a nossa vida. E quando você está lá, às vezes olhando para o céu, para aquele céu azul, para aquele sol bonito que nem fez o dia de hoje, tantas coisas podem vir na sua mente. E a tua mente nessa hora, ela está em contato com o teu Criador. E o teu coração aberto, ele vai permitir com que você ouça os ensinamentos preciosos que toda a natureza traz para nós. Então é muito importante para cada um de nós que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que vem acontecendo na nossa vida como orientação. E olha, é comum a gente ouvir, o tempo está muito rápido agora. Vocês acham que talvez não é apressado? Apressado é uma coisa que você faz de qualquer jeito. É rápido, é agilidade. Então não dá tempo para a gente pensar, para você ter uma orientação hoje e falar assim, eu começo amanhã. Não, é agora. Porque amanhã é um outro dia que você vai dizer amanhã. O amanhã não chega nunca. Porque quando eu chego lá já é amanhã, já é hoje. Aí não é amanhã. Aí você não faz. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter determinação. Não, é isso, eu quero viver, eu quero ser melhor, eu quero fazer tudo que eu me comprometi de realizar. Ninguém veio ao passeio, a gente fala isso toda semana.
Aí eu agradeço sempre que vocês vêm aqui, vocês iluminam a sala. Quem tem o poder de ver, né, o que a espiritualidade faz, pode falar para a gente de toda a beleza que vocês colocam aqui na sala. E nós agradecemos profundamente. Mas é preciso sair daqui e manter essa beleza, manter essa energia realizadora, porque nós somos uma fonte imensa de energia. Como essa fonte aqui. A fonte, quando tocada pela lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. E tudo que está ao nosso redor evolui e melhora. Porque às vezes a gente está aqui e pensa assim, meu marido é que devia estar aqui, né? Minha esposa é que devia estar aqui. E não é. Eu sinto muito falar que quem devia estar, está. A gente vai irradiar. A gente vai oferecer a compreensão, a coragem, a confiança e a esperança. E isso transforma o resto. Porque se fosse para todo mundo estar aqui dentro, que tamanho seria a sala? Então, nós somos pontos de luz que vai irradiar. Essa é o convite que eu peço para todos nós. E se nós somos luz, o que nós vamos fazer? Nós vamos brilhar, não é isso? Então, brilhe a vossa luz. Foi o que Jesus nos deixou. E nós vamos, nesse instante, agradecer a Deus em forma de um sentimento que ainda não conseguimos perceber na sua inteireza, mas é uma plenitude que faz com que o nosso coração se amplie e alcance todo o nosso planeta Terra. E percebemos que ele está envolvido pela aura espiritual de Jesus. Vibramos intensamente pelo nosso país, por essa época que estamos vivendo, onde todos os países vibram num querer, numa união, numa paz infinita, numa torcida imensa. Nós vamos vibrar por todos os lares da terra, pelos lares que nesse instante atravessam momentos de dor, porque sabemos que o nosso Mestre Jesus também oferece nesse instante a sua paz infinita, para trazer a esses corações a esperança. Nós vamos vibrar também por todas aquelas mãos que são verdadeiros oásis daqueles que estão em sofrimento, em hospitais, em casas assistenciais, transformando toda a dor em esperança. Vamos vibrar por aqueles que atravessam estes instantes de abandono, de dificuldades maiores nas ruas, em prisões, em seus lares, porque sabemos também que tudo passa. E vamos vibrar por nós, pelos nossos amores, pelas nossas famílias, agradecendo ao Pai a oportunidade que temos de crescer ao lado destes que Deus colocou ao nosso redor. Que todos nós, com o aprendizado de cada dia, nós possamos irradiar esse amor que está nesse instante em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Para elevar o pensamento, buscar o alimento.
de amor e deixa essa energia te envolver. Siga essa luz e age, sinta esse calor. A oração renovará o teu viver. Com muita confiança, depositem nas mãos de Deus, nesse instante, os seus desafios. As equipes espirituais desta casa acolhem todas as suas necessidades nesse instante, oferecendo energias que tocam o seu organismo espiritual, fortalecendo a fé, a coragem, a confiança nos desígnios de Deus, oferecendo também todo o equilíbrio orgânico, ao mesmo tempo que oferece a harmonia interior, na certeza de que Deus opera sempre o maior milagre da vida. Que assim seja. Graças a Deus. O astral tem cuidados contigo, e como a pessoa em prova difícil, socorristas amigos elevam a testa, vibrando amor, esperança e bondade, envolvem luz enquanto ouves a palestra. Tudo vai melhorar, teus pensamentos vão clarear. Agora o passe já repôs a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos do céu. Voltar pra casa mais leve é o sinal. Mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás. Jesus é por ti, sempre será. De hoje em diante não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. De hoje em diante não mais sozinho te sentirás. Nossa vitamina da semana, escolhemos o Salmo 46:1. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia. Uma boa semana a todos. Jesus vos acompanhe. Sejamos nós, as bênçãos que nós queremos encontrar no nosso planeta. Assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Peraí que eu vou pegar o negócio.